Dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à 7ª edição do APSul América, que está sendo realizado aqui na METOC. Em nome da organização, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. É um prazer ver tantos profissionais, jovens e produtores comprometidos com o futuro da agricultura e da agricultura de precisão aqui reunidos. Agora, daremos início ao painel, que tem um título bastante provocador: Atualização na recomendação de fertilizantes e corretivos e a inteligência artificial. Antes de chamar nossos brilhantes especialistas, eu gostaria de convidá-los para fazer uma breve reflexão. Há anos, nós da agricultura de precisão somos guiados por um princípio clássico, quase um mantra da agricultura de precisão: aplicar o insumo certo, na dose certa e no lugar certo. Esses princípios são a base para uma aplicação otimizada de insumos. Eles nos ensinam a considerar a variabilidade do campo para aumentar a eficiência, a rentabilidade e, crucialmente, a sustentabilidade. O insumo certo é sobre a escolha do nutriente correto, da formulação correta, e é sobre isso que esse painel vai tratar logo na sequência. A dose certa é sobre a quantidade exata. E, basicamente, quem é responsável por executar essa operação são as máquinas agrícolas de última geração, com total tecnologia que a gente tem no momento. Também, aplicar o insumo no lugar certo faz parte do desenvolvimento das máquinas atuais. E é muito importante a gente saber o momento oportuno da aplicação. A pergunta que impõe hoje e que nos norteia esse painel é: como operacionalizar esses princípios em escala de forma ágil, precisa e economicamente viável? Porque, convenhamos, dominar perfeitamente esses 4 fatores em cada talhão, em cada safra, junto, sempre foi um desafio monumental. É um desafio bastante grande para nós da agricultura de precisão. E é justamente aqui que entra a promessa de transformação com o uso da inteligência artificial. Se os princípios são a bússola, a inteligência artificial pode ser o piloto de alta precisão que nos ajuda a navegar nessa complexidade. E para desenvolver, então, este painel, eu convido os moderadores, eu vou chamá-los aqui individualmente, que irão compor aqui esse espaço, e logo na sequência iniciarão a apresentação. Convido o Dr. Jackson Morcelli Boareto, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em ciência e pesquisador visitante da University of California, Davis. Atua nas áreas de fertilidade do solo, nutrição mineral, citricultura, com ampla produção científica. Por favor, Rodrigo Boareto. Isso, vamos ficar aqui. Em seguida, convido o Dr. Jackson Hernani Fiorin, engenheiro agrônomo, doutor em ciência do solo, foi professor universitário e, desde 1993, é pesquisador da CCGL-RPC, em destaque em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Por favor, Dr. Jackson. E finalizando, convido Rodrigo Buffon, que é diretor da SPD Soil Diagnostic, atuando na área de diagnóstico e soluções para manejos de solo. Bom, de imediato, eu convido então o Rodrigo Buffon, que vai fazer a primeira apresentação, tá? E ele vai desenvolver então os trabalhos conosco agora na sequência. Rodrigo.
Bom dia a todos. É uma satisfação imensa, uma honra estar mais uma vez no Rio Grande do Sul, na capital da agricultura de precisão, que é Não Me Toque. Sou grato pelo convite especial da diretoria do APSU América, em nome da Teodora, professor Telmo, Jorge Carneiro Amado, um grande amigo, e gratidão especial pela oportunidade do convite, da gente poder explanar um pouco das experiências e nos pesa a responsabilidade em falar em primeiro, ao lado desses grandes mestres que estão aqui, Jacques e o Rodrigo. Um pouco da campo que nós temos encontrado no dia, como os desafios do dia a dia do campo. Gratidão especial aos que vieram junto, um amigo e produtor Zanella e sua família, a equipe da Fazenda. É uma falar rápido esse conceito de alta perfeição, método de amostragem, de permite os dados para as camadas do solo através da agricultura de precisão. Sem esse tema, sem essas informações, georreferenciamento dos ambientes, e nós temos um diagnóstico fidedigno desse sistema, é impossível nós eliminarmos as variáveis desse sistema. E com todo esse aparato de informação, faz com que, dentro de um ambiente de produção, já se estabelece plantio direto a 30, a 40 e algumas regiões passando de 50 anos. Então, tendo esse diagnóstico de entender quem foram os fatores que elevaram a produtividade, quem são os fatores que ainda precisam ser ajustados e quem são os fatores que ainda limitam a produtividade. E falar de agricultura regenerativa de ambientes que estão frágeis e nós não atentarmos para a parte química e física do solo, com correções e eliminando as deficiências. Justamente que os estados trabalhados com solos de alto potencial produtivo, de solos leves, solos argilosos, com muita chuva, onde é uma que é de mensagem da equipe Cerrado, liderado por esse grande líder, pessoas capazes que estão lá trabalhando frente sol, e nós deixamos a vocês, tenham fé, que essa fase vai passar. Vamos superar esse desafio que temos enfrentado no clima próspero e superaremos o frágil que o lado deixa os gaúchos nesse dia. O de solo, entendemos quem é, os Mário do solo, qual complica o LF? O nematóide, essa coisa é os micro. Então, nós entendemos quem é o fator que está limitando. Nós precisamos de um bom diagnóstico do fio do solo. Bom diagnóstico de aonde nós estamos, com uma boa amostragem de campo e ouvir o produtor, os técnicos agrônomos da região, com a capacidade de investimento, esse diagnóstico de sistema. E quando nós temos o campo, para nós, visão radical, por nematóide, por doença, solo compactado, o que é aquilo para nós? Que aqui está legal. Alguma indo para o crescimento radicular para nós encarar os bons e desafiadores da falta ou do excesso. Da chuva temos que buscar água. Chuva ela tem que ser drenada. Quando nós temos coisa está acontecendo e quando nós temos duas plantas de crotalária e a área rusiense no perfil do solo, algo grave está acontecendo ali. Tem o diagnóstico dos agrônomos gerando dados para nós entendermos o que foi que aconteceu ou o que
que está acontecendo e quem levou a essa situação desse nível. Então, vários ambientes desafiadores, como o Piauí, que foi o estado que muito me ensinou a trabalhar com manejo de solo, porque 13, 14, 15, 16 foram as piores secas que aconteceram naquele estado e levou a muitas pessoas desistirem do processo porque não aguentaram mais os desafios da parte financeira. Então, uma região que chove aí de 800 a 1.200 milímetros, nós montamos vários ambientes de produção, com rotação, plantas de cobertura, soja, milho, algodão, feijão, e fomos entendendo aonde que nós conseguiríamos atingir o processo produtivo. E nós fomos entender que a dose dos corretivos da abertura dos perfis de solo era um fator limitante. E um ambiente como esse aqui, Santana da Araguaia, no Pará, 15 toneladas de calcário com 2 de gesso na abertura, num solo aí que se passa de 60% de saturação de alumínio. Uma região que chove 3.100 milímetros, mas daí para que todo esse calcário, se lá chove bem? As áreas que foram abertas 4, 5 anos atrás, que usaram doses menores e grades pequenas na abertura de um solo degradado, hoje não tem capacidade de infiltração. Está com o solo compactado e nós precisamos de infiltração e nós temos um limitante. As raízes não descem nesse ambiente fazer canal preferencial. Então, quando chove muito, nós temos que ter capacidade de dreno. Quando chove pouco, nós temos que ter cálcio em profundidade para busca de água, divisão celular. E esses ambientes, no ano seguinte, nós temos esse padrão de raiz, esse padrão de desenvolvimento. E essas análises aqui eram o cenário inicial dessa área. Olha lá, 4,75 de alumínio, de pH, com 4,8 de 20 a 40, 24 de saturação. Trabalhamos com as 15 toneladas de calcário, nós fomos para 72, 63 e 44 de 20 para 40. Um ano posterior. E as regiões que trabalhavam com doses menores, no máximo chegavam a 41. E essa produtividade dessa área chegou a atingir de 51 safras de variedades diferentes. Necessidade. E quando nós temos a ação na Bahia, com correções corretas, entrando a aveia preta e a par 61, na Bahia, solo arenoso, aonde temos isso? Aqui no sul, vocês, no Paraná, Santa Catarina do Sul, doença articular, a química estava trabalhando, citei uma saneadora do sistema. Química nesse ambiente não faltava, tudo isso foi um sistema. Então nós temos a biodiversidade no sistema fazendo operação, nós vamos ter ainda no processo de aeração no curto. Quando nós temos o 15 toneladas de calcário, nunca deixamos faltar que nitrogênio e carbono. Vales de sol 14, nós temos 7,61 de 40, 4 e 14 nós já chegamos a saturação. Nós vamos ter a rigidez com cálcio. Então, explicar e fazer a recomendação de eficiência do produtor. E aí vem outras soluções com plantas de cultivo, vem semeando, preparando ambientes, trigo murido na forma de Uruguaiana, Minas Gerais, 102 hectares numa rama de cana. A única coisa que se fez todos os anos. Então, o diagnóstico de entender quando há necessidade de nós fazer a cirurgia no seu medo, entenda se há necessidade, faça bem feito, mas existe o curativo do sistema cobertor. E aí se conquista as sementes do Vale do Guaporé. Ele deve ter a satisfação desse lado. Quando nós pegamos Gila, a 9, esse ambiente aqui, ó, nós cavamos uma trincheira e tivemos que fazer a trilhava. Só olha o que nós tínhamos nesse sistema. Correção, 18 calcário, crotalárias, brárias, murisco, estável de prividade. Então, é possível nós fazer um milho, 15 linha do plantio, ó, alcançando as melhores médias de produtividade no século. O produtor investiu o quê? Calcário, gesso, correção, planta de cobertura. Desafio, se nós no campo temos que a principal fonte é a receita, mas quando há oportunidade, nós temos biodiversidade. Fixante, colocar dexudato, raro monocrotalina, tipo, matóides, o melhor possível para quê? As desculpas também precisam de desafio de solos degradados do Mato Grosso. Colocou com 3 metros e 8 dias de plantado micro e cobertura com o professor Telmo, trincheira ambiente produtivo. Solo arenoso, TN baixa, raiz em desenvolvimento limpa e ao 450 arroba de algodão e solos arenosos degradados. Então é possível com ações lá de Sorriso, 12, 300 hectares degradados e algo aí, os produtivos com palha e biodiversidade. Esse é um conhecimento prático, pesquisa agrícola. Basta nós irmos para o campo com visão de entender como colocar prática em nossas propriedades, na propriedade isso aí nós. Resistente área de 22 DG, trabalhamos com um perfil, colocamos para a abertura e conquistamos 20 arroba.
num primeiro ano, nunca foi cultivo de soja, nada, só os mix de plantio com as correções e para. Outros não estavam ainda parados para entrar o algodão, entramos com o guandu no processo de produção de semente do sistema. Isso que os dados nos motivaram a trabalhar cada vez mais olho clínico para ter os melhores resultados. Saímos aqui de 38 de saturação e já alcançamos aí os patamares de ação. Nós precisamos colocar lá o mais rápido carbono. O de computação, calcário G, sistema Bolsoreio, está aqui o Murilo Teixeira Gonçalves, grande especialista. É possível se fazer 23 de saturação, 50 40. É possível trabalhar, sim, mix de gramínea, dose alta de área biológico no sistema. O que Dirceu falava? Tenha capricho. Tenha capricho em tudo, nos dados, na qualidade, na informação, para que nós tenhamos o maior grupo possível de gasolina para micro-organismos, para a produção de quem? Da braquiária, da cana-de-açúcar, do milho verde safrinha. Isso nós criamos com o quê? Manejo de campo. E quando nós usamos científico, rapidamente, o site genômico expressa após a colheita fogueira. Quando nós temos essa referência para uma vez, falava que o centeio, a planta mais saneadora, está a diferença, não tem centeio, a esquerda tem centeio. No Rio Grande do Sul, nós colocamos o centeio, usuário, 36 e 38, desceram para o mínimo. Então use essa referência tanto de cobertura. Não isso, que a má pressão das bactérias está pelo que você vai ter a maior aerada, compactada. Estarmos aonde estamos, conhecer o produtor, salvamos. Muito obrigado. Rodrigo, obrigado pela tua excelente apresentação. Tá? Logo na sequência, se tiverem perguntas, podem direcionar para ele via o contato que o cerimonial apresentou. De imediato, eu já chamo o Dr. Jackson Fiorin para que faça a sua apresentação. Bom dia, é uma satisfação. Bastante grande estar aqui neste evento. Agradeço
a oportunidade à comissão organizadora e, após a abordagem do nosso colega que antecedeu, né, da agricultura de processos, destacando a importância dos manejos eficientes, vamos falar nas recomendações do painel que está sendo proposto e da proposta foi colocar de que o produtor lá tem investido em vários fatores que definem produtividade. Logicamente, temos que estar atentos para a questão da química do solo. E, logicamente, dentro desse texto, a gente entende a importância aqui, mas não do que está na nossa ação, nós temos portanto, um peso bastante grande como a agricultura de sucesso, a lidar mais produtividades. A gente, em que há chuva, temos qualidade de solo para potencial produtivo, climática adequados, né, o retorceiro nos falta chuva, dado bastante. Então, lógico, devido a uma lavoura, que os flores do doutor e estão envolvidos logicamente, abaixo da sua forma definida, um sistema adequado, de forma eficiente de água e nutrientes. Logicamente, ela define esse potencial produtivo, a gente precisa ter a raiz e em profundidade. Aí, cada vez deste país, a gente vê trabalhos nas camadas mais profundas, tendo esse coronamento físico da bola. Ela parece robusta, e parece corrompe acabado, foi abordado. Os físicos, que são muito discutidos em vários momentos, são aqui, será em cima de limitações químicas do crescimento radicular. Dentro desse intento, diferenças em estão básicas que, na grande parte das lavouras, ainda não está resolvido, prejudicando o sistema celular e de nutrientes, como as nossas lavouras, como já colocou. Logicamente, nós agora uma raiz de números centros. Então, nesse contexto, cada vez mais um trabalho de pesquisa, que a gente já vê um solo vermelho escuro, um enraizamento maior de água. Então, 3 situações comparativas. Um solo com restrição chamada enraizamento centímetros, a 30 situações de enfrentamento com camadas de enraizamento de condição de estação experimental de água de considerando logicamente um consumo de 1,5 milímetros, emergência, teríamos um enraizamento de 12 centímetros, o aceite tem que suportar uma semana ou dia sem deixar. Se não chover, já está perdendo sem depender diferencial. Nada de enraizamentos, garantindo aí diferencial produtivo nessa sala. Precisa avançar a idade nos vários como a gente deseja uma questão de grão, deseja uma questão de potencial com ação da realidade. A gente percebido que a acidez limita a produtividade, limita a umidade de solo, e nós precisamos sim uma escala de atenção, já colocou, outras regiões do país, e quando a gente converteu modelo de agricultura, Rio Grande do Sul, que se consolidou a nível de idade, aproximadamente aí no início da década de 90, estudos de calagem definidos para superfície. Quando de 93 a 98, na época, estamos no meio com Embrapa, de direto. Agora, aplicamos uma quantidade parcial vinha em colo. Portanto, o que é dentro desse cenário? Hoje, uma reação melhor do que a dose que foi calibrada. Dentro desse cenário, que é uma genética nova dentro de 15, 20 anos para cá, e a proposta na apresentação, a evolução dessas regras. O texto, obviamente, nós ter esse novo olhar lá no sistema plantio. Claro que a realidade vive hoje, nós precisamos do país, instituições, universidades, Embrapas, apontando a necessidade de ver os piores que vinham de praticar ao longo de décadas em cima de recursos que foram em realidade. O que a gente percebe, então? Nós precisamos esse novo olhar para a questão no sistema. A ciência da calagem de superfície, ela tem limitações, principalmente usar de um calcário e na condição que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, dependendo da origem desse calcário, a qualidade, principalmente em termos de reatividade, que também prejudica a eficiência deste controle da superfície. Logicamente, nós temos algumas questões para destacar. Primeiro de tudo, porque se nós
aplicar uma dose extremamente pequena, ela não vai ser eficiente nem na primeira camada, muito menos vai sobrar efeito para descer em profundidade. Então, aqui que essa matemática de correção, ela não existe milagre. Nós temos que trabalhar com doses realmente muito diferentes. O sistema de processos, como eu falei, a qualidade do corretivo, em termos de cário, a gente tem uma pesquisa nos últimos anos, a utilização de óxido hidróxido e a aplicação na superfície tem sido muito superior com respostas econômicas que também podem ser avaliados em situações nas regiões. Então, essa necessidade de buscar a melhoria em profundidade, principalmente química, o sistema radial, vá em profundidade e buscar de profundidade as atividades que hoje o manejo permite nós obter. Dentro dessa situação, nós também temos as recomendações de outros nutrientes, e eu vou destacar aqui a questão do potássio. Nutrientes de necessidade produtiva, extração, tudo para a estrutura da planta e produzir, com a exportação que se traduz através da leita. Logicamente, a importação, a quantidade equivalente à sugestão, um NPK mais exposição com cloreto, mas quando que a gente vai simplesmente trabalhar com uma exportação, ou seja, uma ação? Quando o solo já está, que não é a maior parte da realidade, maior, para também ter a estrutura de plantação de grão. Nesse sentido, nós precisamos ter os níveis de fertilidade para realmente garantir a reserva de nutrientes no solo. As quantidades são maiores. Então, a gente precisa ter dessas indicadores de fósforo que vão permitir construir esse potencial produtivo através da construção, definindo níveis de fertilidade maior. Por que eu trago essa situação aqui? A absorção e redistribuição do ciclo, hoje, o que a gente percebe? A situação das cultivares é muito diferente das cultivares antigas. Quantas cultivares produziam 30 sacos, tinha uma demanda de 60 dias para buscar essa quantidade? Hoje, cultivares mais modernas de ciclo menor, essas quantidades proporcionalmente são maiores. Mas não é uma massa de 35 para 85 sacos, ou 80 a 200 sacos. Isso aqui é dura menor. A taxa de eficiência, o dia que ela tem que buscar, é nutrientes de base, e com isto já estamos dentro de uma proposta de uma atualização para a segunda edição, através de uma plataforma digital, que é o SmartCoop, onde a gente tem cadastrado uma grande quantidade de produtores, 45 mil talhões com produtividade e fertilidade. E essa base, que hoje é a pesquisa moderna, a pesquisa do futuro, que é a pesquisa de resultados de propriedade, balizando as nossas recomendações. Então, era isso que eu teria para apresentar para vocês, que nós precisamos sim avançar nas propostas de recomendações adequadas a cada sistema de produção desse Brasil. E eu trago aqui o case do Rio Grande do Sul. Tá bem, obrigado. Muito obrigado, Dr. Jackson. De imediato, já convido o nosso próximo painelista, Rodrigo Boareto. Rodrigo, está com você. Obrigado, Leonardo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à comissão organizadora, o professor Thelma, Teodora, pelo convite, a oportunidade de estar com vocês aqui, e por esse desafio que pediram para a gente falar, a atualização da recomendação de fertilizantes e corretivo. Bom, meu nome é Rodrigo Boareto, sou pesquisador do Instituto Agronômico, do IAC. Eu não sei quem aqui conhece o IAC, já ouviu falar do IAC? Algumas pessoas, Bom, o IAC, eu gosto de contar um pouquinho de história, eu vou chegar em algo mais moderno, mas deixa eu contar um pouquinho de história. O IAC foi criado em 1887 por Dom Pedro II, É uma pessoa que vale a pena a gente estudar a história dele, E ele foi criado com o nome de Estação Imperial Agronômica. Talvez seja um dos institutos de pesquisa, ou provavelmente é o instituto de pesquisa mais antigo do Brasil. E ele foi criado, na época, por pressão dos barões do café. A cafeicultura vinha migrando de região para região. Estava do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, e vinha para o interior. E por que estava acontecendo isso, essa migração da cultura?
por esgotamento do solo. Faltava nutriente, faltava comida para as plantas, você tinha que fazer o quê? O cafeicultor, na época, tinha que migrar de região. Por quê? Por falta de comida. Aí, por pressão dos barões do café, foi criada a Estação Imperial, justamente para estudar café no Brasil, né? E esse aqui, eu vou trazer um trabalho recente aqui, veja a data, 1895. Na época nem se falava em adubação, falava em estrumação. Estrumação do café. Veja aqui, uma planta, sem estrume, tá? Sem estrume, com estrume azótico. O que é azoto? Nitrogênio. Nitrogênio. Sem nitrogênio, sem fósforo, sem estrume fosfórico e sem estrume potássico. Veja a diferença no crescimento das plantas, né? Isso já mostrando um relatório de 1895. E qual que é o nosso desafio hoje? É sair disso, fomos para isso, para chegar nisso, passamos por várias outras edições, né? Que essa foi lançada em 2022, que é o novo boletim técnico nosso de recomendação e calagem para o Estado de São Paulo. E a ideia é chegar nisso, né? Que nós estamos num processo de migrar disso para isso daqui. O que é? Uma nova plataforma digital, uma IA, transformar as nossas recomendações numa plataforma integrada a uma inteligência artificial que quando a gente pega todas as recomendações, elas são recomendações para o médio, para o meio, né, para a média, e aqui é fazer algo tailor-made, algo feito de forma direcionada para a área, para o produtor, né? Bom, mas minha ideia aqui da mensagem, passar algumas mensagens aqui para vocês, antes de entrar até um pouquinho para falar na parte dessa evolução nossa, né? Isso daqui é uma planta de laranja, eu trabalho muito com culturas perenes, né? É uma planta, para falar a verdade, é uma planta de citromelo swingum, né? E veja que interessante, isso não é muito comum ocorrer, mas em um ano, fixou só, em um ano ocorreu isso, em um ramo aqui, fixou só um fruto, em outro ramo, fixou 5, 6 frutos. Aí, a hora que a gente olha nesse ramo, a gente já começa a ver algumas deficiências, poucas folhas, e num outro ramo, que fixou 9 a 10 frutos, nem mais folha esse ramo tinha. O que isso traz de informação para a gente, né? E o que eu deixaria de mensagem para vocês? Maior produtividade, maior demanda por nutriente. E a hora que a gente fala em maior demanda, melhor manejo de nutriente, isso vai além do NPK, tá? Nós estamos acostumados a só conversar com que forma você está usando, 4,14,8, muito no NPK. E nesses novos tetos de produtividade, aqui o Jackson trouxe informação, o Rodrigo trouxe informação, né? Acho que essa a questão dos macros secundários, cálcio, magnésio, eu sei que não é muito problema aqui para vocês, mas talvez para a gente, para cima do Paraná, ali, para o resto do Brasil, é muito problemático, e micronutrientes, né? Então, estamos aumentando a produtividade, precisamos o quê? Colocar mais comida para essas plantas, né? Bom, e o que nós precisamos para fazer um bom manejo nutricional? Primeira coisa, diagnóstico. Parece bobagem isso, mas isso vem antes de tudo, né? Ter análise de solo, análise de folha, sintomatologia visual, estimativa de produção. Sem um bom diagnóstico, qualquer recomendação é voo cego. Você não sabe para onde está indo, põe o que der, tá? Calagem e uma adubação de base. Quem não faz uma boa calagem, aqui eu vi o Buffon falar, eu achei fantástico isso, é algo que já era para estar equacionado hoje na agricultura. Calagem não era, nós estamos em solos, de forma geral, solos tropicais, solos de baixa fertilidade, solos ácidos, né? Sem uma boa calagem, pois vem uma boa adubação de base,
uma adubação complementar com cálcio, magnésio, enxofre, micronutrientes, gesso, matéria orgânica, ou construir a sua matéria orgânica do seu solo. Em último, vem aí já a parte de bioestimulantes, bioinsumos, protetores, né? Quem não faz, e a gente é comum ver, muitas vezes o cara está discutindo de bioestimulante e o cara não fez uma calagem bem feita. Se não faz nem calagem bem feita, eu vou deixar até a próxima mensagem aqui, o básico bem feito vem antes da sofisticação. Estamos falando de IA, mas não adianta você querer usar uma IA se você não está nem fazendo a calagem bem feita. Tá? Isso é o básico bem feito, vem antes da sofisticação. Né? Bom, vou também deixar algumas mensagens das evoluções que a gente trouxe, vem trazendo ao longo dos anos aqui em pesquisa, a importância do que? Construção do perfil do solo. Tanto de correção, foi dito aqui nas duas apresentações anteriores, o que facilita muito a minha conversa aqui. E trabalho aqui com incorporação de fósforo em profundidade. 2 doses de fósforo, controle sem fósforo, baixo fósforo, 2 doses, dose 1 e dose 2. 100% na dose na camada de 0 a 30, ou a mesma dose na camada, metade da dose da camada de 30 a 60, ou metade na camada de 0 a 30, e outra metade na camada de 30 a 60. O que a gente observou aqui? Quanto maior a incorporação do fósforo em profundidade, ou quanto maior a correção do fósforo em profundidade, maior foi a eficiência no aproveitamento de uso desse fósforo. Ou seja, eu gosto de falar que a construção do perfil de solo é como um alicerce. O alicerce de uma construção. Quando bem feito, você vai ter uma construção mais forte, mais robusta, com menos riscos de trinca. Né? Então, eu deixo aí uma outra mensagem para vocês. Importância na construção da fertilidade do solo em profundidade. Isso e principalmente quem está entrando no sistema de plantio direto, que a ideia é não mexer antes de entrar nesse sistema, é extremamente importante isso. Né? Bom, algumas outras informações que a gente traz: nutrição e mitigação de estresses abióticos. Né? Quando a gente fala, está ocorrendo cada vez mais eventos extremos, tá certo? Ou a temperatura média aumentou em 1,7 graus, a temperatura média aumentou, e isso daqui impacta a gente? 1,7, 1 grau a mais, isso é Fahrenheit, 1 grau a mais, impacta a gente? Impacta o nosso agro? Talvez esse 1 grau a mais não, mas o que impacta, e o que nós vamos ver cada vez mais, a ocorrência de eventos extremos. Vocês estão passando como chuvas extremas, como veranicos, e a gente consegue fazer alguma coisa na questão de nutrição para mitigar isso. A gente sabe que nutrientes como magnésio, cobre, micronutrientes, eles têm um papel bastante importante na questão de desintoxicação de espécies reativas, né? Aquelas espécies reativas que ocorrem, que naturalmente todos os organismos produzem, né? Mas em condição de estresse, como alta temperatura, baixa temperatura, excesso de água, pragas, doenças, falta de nutrientes, ele vai produzir mais essas espécies reativas que estão louquinhos para causar danos. Né? E o que mais que estressa a planta? Vocês, os produtores. O que estressa a planta? Produzir. Hoje nós estamos com variedades cada vez mais produtivas. Essas variedades mais produtivas, elas estão numa condição mais expostas ao estresse. E daí essa turma aqui, o complemento com magnésio, micronutrientes, se torna importante. Aqui tem um trabalho aqui do papel do magnésio nas espécies reativas de oxigênio. Isso a gente vê uma folha coberta, onde está esse verde mais escuro, aqui ela foi coberta com papel alumínio e ela foi exposta ao sol, uma planta deficiente de magnésio. É um trabalho muito clássico do professor Ismail Kakmak. Né? Com baixa e alta luz. Aquela planta com alta luz, numa condição de estresse, respondeu mais a magnésio do que numa situação sem estresse. Tá?
E até eu deixo uma mensagem, que eu sei que magnésio aqui no Rio Grande do Sul não é tão importante, talvez, mas para a gente lá em cima é extremamente importante. Em áreas de alta produtividade, a calagem pode não atender toda a demanda da planta, né? Bom, micronutrientes, aí eu vou falar para vocês que eu trabalho muito com micronutrientes, e a gente foca muito no manejo preventivo. Está construindo, está colocando, está aportando micronutrientes no sistema, né? E, de forma geral, micronutrientes, magnésio e alguns secundários, como enxofre, eles, com raras exceções, a gente vai fazer uma aplicação exclusiva para eles. Então, eles sempre vão acompanhar uma adubação foliar, junto com adubo de base, drenche em algumas culturas, fertirrigação, irrigação, junto com o herbicida. No caso do boro, é uma estratégia muito boa de estar colocando boro nas culturas junto com o herbicida, né? Então, aqui eu deixo que com raras exceções, as aplicações de micronutrientes, elas são sempre combinadas com outras práticas agrícolas, e a gente entende que vai ser cada vez mais, uma demanda cada vez maior de micronutrientes nós vamos ter nas culturas. É aquela coisa, se eu estiver produzindo 50 sacas de soja, meu manejo de micronutrientes, talvez não seja 40, 50 sacas de soja, não seja tão importante, mas naqueles tetos de produtividades aí, com 80, 90, 100 sacas, provavelmente você vai precisar, você vai ter respostas ao uso de micronutrientes, né? De forma geral, que eu procurei fazer um apanhado, né? Como que as estratégias, aonde ocorrem as deficiências, boro generalizadas nas nossas condições, principalmente em solos arenosos, com baixa matéria orgânica, e a principal forma de fornecimento a principal estratégia é via solo, né? Podendo fazer o complemento via folha, né? Ferro não é um grande problema para a gente. Eu destacaria, eu ficaria aqui em boro. Manganês, no caso da soja, é algo, principalmente da soja transgênica, é algo que tem que dar uma atenção maior, né? E zinco também é outro micronutriente. Eu acho que eu colocaria esses 3 micronutrientes geral aí para a nossa agricultura. E molibdênio, tá? Molibdênio também eu acho que é outro elemento que nós estamos estudando bastante hoje. Estamos verificando a possibilidade de incrementar muito as respostas a molibdênio. Fertirrigação, tá? Nós estamos aumentando as áreas irrigadas no Brasil, e a fertirrigação, que é o que é? Se eu estou colocando água nas culturas, por que não estar colocando junto os nutrientes, né? E eu trago até uma informação interessante. Nós temos aí os dados, algo próximo de 61 milhões de hectares, né? Que eu levantei esses dados esses dias, né? 7% apenas do nosso território nacional com áreas agricultáveis, né? E a área irrigada do Brasil é 8 milhões de hectares. Ou seja, nós temos um potencial de expansão de área irrigada para 55 milhões de hectares. Nós temos um potencial gigante de expandir áreas, a irrigação no Brasil. E tem até uma frase de um pesquisador da Embrapa, que é: em um país que a média de chuva supera os 1.760 milímetros por ano, a escassez de água é muito mais problema de gerenciamento e planejamento do que falta de chuva. Se vocês estão com falta de chuva, falta de água, é mais por gerenciamento. Precisamos construir mais reservatórios. Talvez não uma Itaipu, mas precisamos ter mais reservatórios para ter mais água. Porque se tiver mais água, além de servir de seguro, aqui chove bem, mas provavelmente vai servir de seguro para algumas áreas aí a produção, para alguns anos, né? Na verdade, em algumas regiões, né? Bom, estamos colocando água. Se a gente tiver disponibilidade de água, por que não colocar o adubo junto com essa água que a gente chama de fertirrigação, que é o tema aqui? No início, a fertirrigação é um desafio maior nas nossas condições em solos tropicais, por causa da acidificação do solo,
Tá? Isso nós tivemos uma curva de aprendizado grande nesse sentido, né? Fizemos ajustes no manejo de adubação, né? Com ganhos em eficiência fertilizante. Tá? Por quê? E é algo importante que nós trouxemos também nas nossas recomendações, a relação entre N na forma nítrica e N na forma amoniacal das fontes fertilizantes também são bastante importantes, né? Veja que interessante esse trabalho aqui. Produtividade e numa área sem irrigação, irrigado e fertirrigado. Eficiência de 2 doses de NK. Eficiência no uso. Só a água trouxe 11% de ganho de produtividade, e quando a gente colocou o nutriente junto com essa água, ganhos de 20%, acima de 20% de produtividade. Isso é a mesma coisa, a eficiência no aproveitamento de nitrogênio e de potássio. Aí aumento aqui na eficiência fertilizante de 23% a 25%. O que mostra para a gente? A água vai trazer ganho na eficiência do uso do fertilizante. Isso nos torna mais sustentável. Até à tarde vai ter um workshop que eu vou estar falando um pouquinho mais disso nesse sentido. Né? Questão de nutrição, sanidade das plantas. Será que um bom manejo pode mitigar problemas? Né? A gente fez um trabalho com mais cálcio e menos cálcio. Isso daqui é a lamela média. Aqui seria uma célula vegetal, cada quadradinho desse é uma célula vegetal, com seu núcleo, né? E tem as paredes, que é a lamela média, numa situação com menos cálcio e numa situação com mais cálcio. Veja a organização desse tecido. E isso daqui é na folha e isso daqui é na pétala. E veja que interessante, até o pessoal fala, agricultura tradicional, que se aporta nutrientes minerais como nitrogênio, ela causa mais, a planta tem mais problemas de doença. E olha que interessante, com menos cálcio, isso daqui na superfície da pétala formou uma maior quantidade de invaginações. Isso daqui é a pétala de cítrus, isso cria condições para a infecção de um fungo que ataca essa flor e que causa podridão floral, chama coletótrico, causa flor. Com mais cálcio, não que essa planta vai estar mais resistente, mas isso daqui ficou mais reta, menor foi a ocorrência na superfície dessa pétala. Né? Veja aqui um trabalho, menos cálcio para mais cálcio, maior o teor de cálcio, né? Maior o teor de cálcio, menor foi a infecção. Aqui, para quem entende um pouquinho mais de microscopia, menor teor de cálcio, consegue ver a colonização desses fungos, né? Após inoculação com coletótrico, né? E mais cálcio, menor foi a incidência da doença quando comparado com mais cálcio, mostrando que um bom manejo com cálcio talvez vai trazer um pouco mais de resistência para essa planta. Né? Cálcio é um componente estrutural e tem importante papel na integridade de tecido. Né? Bom, agora entrando no final aqui, falar um pouquinho dos avanços, que é a nossa ideia de todas as recomendações, de tudo que eu falei para vocês, dos principais tópicos aqui. Né? Nossa agricultura, nós estamos passando por uma revolução. A primeira revolução, a gente era caçador e coletor, fomos para uma agricultura rudimentar, a parte de industrialização, pós-revolução industrial, a agricultura pós-Segunda Guerra Mundial, sobre a Revolução Verde. Estamos numa agricultura atual aí, que estamos num processo de digitalização, e hoje nós estamos indo para o maior desafio, que eu acho que é um novo salto que a sociedade, a humanidade, as transformações que nós vamos ter como sociedade daqui para frente vão ser gigantes, que é a parte de agricultura, que é a parte de inteligência artificial, que vai ser a quinta revolução. Né? E o que eu colocaria, que mensagem eu deixaria para vocês aqui? A inovação não é um luxo, é uma necessidade estratégica. Tá? Inovar não é uma questão de luxo. É uma questão, quem não inovar vai ficar para trás. Né?
Bom, nós estamos tentando traduzir aqueles resultados de pesquisas aí dos últimos 50 anos, nossas pesquisas dos últimos 50 anos. A ideia é passar de métricas isoladas para uma abordagem mais sistêmica, uma interface entre IA e conhecimentos agronômicos e ir além só da parte de análise solo e folha, para uma IA generativa, né? Que seja uma ferramenta de decisão que a gente está chamando de multicamadas, que entre com outras camadas, né? Que acelere toda a parte de transferência de conhecimento, né? E fazer o processo de forma personalizada. E isso vai muito de encontro com com essa mudança que nós estamos tendo na agricultura, com a agricultura de precisão, né? Que essa interface entre conhecimento agronômico e essa decisão multicritérios, que vai agregar atributos químicos, físicos, biológicos, tá? Correlacionando não só a planta, bioinsumos e ambientes de produção, tentando correlacionar isso, porque nos manuais atuais a gente não consegue ter esse tipo de correlação, tomando um grande cuidado com essa parte desse fluxo de dado para a recomendação, toda a parte de curadoria, porque a hora que a gente colocar na IA, tem o famoso garbage in, garbage out. Se você colocar lixo, vai sair lixo, né? Se você alimentar o sistema com coisas erradas, vai sair coisa errada. Então, nosso objetivo é alimentar o sistema com qualidade, e com informações de qualidade para evitar as alucinações aí da máquina, né? Que é esse o grande desafio. Hoje nós já temos um chatbot que está em protótipo ainda, que nós estamos aperfeiçoando ele já, qual é a contribuição, que você já começa a interagir, tem uma propriedade com tanto, quero produzir tanto, tal, aí ele começa a interagir, seu teor de solo está como? Sua análise de folha está como? Esse é um fruto, no caso de citros, esse é um fruto que vai para a indústria ou é um fruto que vai para o mercado? Você já começa com um processo de interação para sair com os resultados, né? Bom, indo para minhas considerações finais aqui, as recomendações são diretrizes. Tudo que eu passei aqui no papel são diretrizes. Vocês, a gente como técnico, pega uma recomendação que o Jackson falou, que o Rodrigo Buffon falou também, e vai fazer essa interpretação, né, e definir o melhor manejo em função da área e do nível tecnológico do produtor, né. Mas uma outra consideração que a gente tem que levar, que a inteligência artificial não é fim, é meio, tá? E qual que é? E é importante saber usar a IA para potencializar aquilo que você faz melhor do que a IA faria sozinha. Tá? Esse é o grande desafio, né? E quem ignorar a IA vai acabar sendo atropelado. Gostando ou não, querendo ou não, quem ignorar essa ferramenta, é uma ferramenta que, se a gente souber usar, é excelente. Agora, se não souber usar, que assim, é uma faca. Ela pode ser muito útil para cortar carne, cortar comida, ou ela pode servir para matar alguém. É tudo como você use ela, tá? Mas quem não usar a IA, provavelmente vai ficar para trás, né? E eu vou deixar uma mensagem que eu acho que vai até em direção a uma das frases que o Buffon falou. Uma publicação que eu peguei lá, Estrumes Artificiais da Cultura do Café, 29, mais recente, de 1929, vai fazer 100 anos agora. Tá para a cultura do café, mas você pode traduzir ela para levar essa informação para qualquer coisa. Ó, não há estrume artificial, entendam, fertilizante, estrume, não há fertilizante capaz de transformar um lavrador preguiçoso
e sua lavoura, vamos trocar o cafezal por lavoura, e sua lavoura maltratada em agricultor exemplar, proprietário de plantações limpas e luxuriantes. Ou seja, vocês podem usar o melhor fertilizante do mundo. Se você não for caprichoso, né, e luxuriante, mas bons adubos, habilmente empregados, aumentam a produção do cafeeiro. Ou seja, se você usar um bom fertilizante de forma correta, aumenta a produção da sua lavoura. Assim como a chuva molha, o fogo queima e 2 vezes 2 são 4. Isso é num relatório de 1929, até a escrita é bem legal aí, quem tiver a oportunidade um dia de ler todo ele, é bastante interessante aí, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos, coloco à disposição aí para discussão, e termino com essa frase aqui que o doutor Heitor Cantarella, que foi um dos editores e coordenador da edição desse Boletim 100, moderno é se ater aos conceitos básicos. Às vezes a gente quer sofisticar e inventar muito, e esquece que o básico, bem feito, vem antes da sofisticação. Agradecer a atenção de todos. Muito obrigado pela participação aqui. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Uma satisfação tê-los aqui no palco. Apenas uma contribuição final para que a gente possa conseguir cumprir com o protocolo. Dizer para vocês que notem que, assim como as máquinas evoluíram, e vocês podem estar visualizando aqui dentro do parque, através da exposição das máquinas, a evolução da fertilidade, das recomendações, também evoluiu bastante nos últimos anos. E digo para vocês que olhem com carinho, com bastante atenção, porque cada detalhe, seja no enxofre, no fósforo, no potássio, em qualquer nutriente, na parte biológica, como foi apresentado aqui, vai trazer bons resultados para vocês. Tá? Desta forma, de novo, cumprindo com o protocolo, eu encerro esse painel agradecendo a cada um de vocês, Rodrigo, Dr. Jackson, Rodrigo Buffon. Eles estarão à disposição para trocar ideias com vocês durante todo o dia, e convido para que recebam um mimo em homenagem à apresentação e do A Pessoa América.